Olá, você que assiste a TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, bem-vindo a mais um Espaço Parlamentar, o programa onde você conhece um pouquinho mais da vida dos vereadores aqui da Câmara Municipal. E hoje vamos conhecer um pouquinho mais da vida dele, que tem 52 anos, é natural de Jacareí, casado, produtor rural, engenheiro agrônomo e considera que uma das suas grandes virtudes também é ser corintiano. Vereador eleito pelo DEM, eu converso hoje com o vereador Edgar Sasaki. Seja bem-vindo, vereador, ao Espaço Parlamentar. Obrigado, Daniel. É sempre uma honra estar com vocês aqui, né? Gostou da parte das suas virtudes, né? Que o senhor considera as suas maiores virtudes é ser corintiano? Isso foi ótimo. Maravilha. Vereador, o senhor é natural aqui da cidade. Vamos conhecer um pouquinho mais da sua história. O senhor que é produtor rural, engenheiro agrônomo. Conta um pouquinho para a gente da vida, de como é ou como foi a infância do vereador Edgar Sasaki. Então, Daniel, eu nasci na Santa Casa de Jacareí, em 63. Morei em vários bairros da zona rural. Eu morei no bairro Figueira, onde eu nasci. Posteriormente fui no bairro Bom Jesus e depois no bairro Jamique, ali no Paraty do Meio. E depois que eu me casei, aí eu vim para a cidade. Eu moro ali no Jardim Dindinha, ali em frente do Corintinha, que também é uma escolinha do Corinthians ali. Então tem o privilégio de estar morando em frente a uma escolinha do Corinthians. Só reforça então essa Reforça paixão? Bastante. Maravilha. O senhor é filho de imigrantes japoneses. Como é que é a vida de um imigrante aqui na cidade? Como é que foi a Então, infância? Daniel, a primeira língua que eu aprendi foi o japonês. Por quê? Porque os meus pais são japoneses, tá? E o meu pai, quando ele se instalou aqui em Jacareí, foi ali no bairro Figueira, na verdade era uma sociedade de agrônomos, então são todos formados na faculdade do meu pai e logicamente só falavam em japonês. E aos poucos foram casando, tendo filhos e tudo mais, então aí que nós começamos a utilizar um pouquinho mais o português, né? Mas a primeira língua que eu aprendi foi o japonês realmente, até os 6 anos de idade mais ou menos. Aí eu fui para a escola e tudo mais, né? Aí na escola, obrigatoriamente, eu tinha que falar o português. Então, em alguns momentos eu fiquei de castigo, porque não sabia falar o português corretamente, tá? Então isso ocorreu também. Tarefa, não sabia que era tarefa, estava lá de castigo porque eu não tinha feito tarefa, eu não sabia que era tarefa, entendeu? Então essas coisas ocorreram comigo, né? Ok. Agora, vereador, como é que foi a adolescência aí do Edgar Sasaki aqui na cidade? Então, o Edgar era um grande esportista, aliás, ainda sou esportista, né? Não praticante mais assim como antigamente, mas eu pratiquei vários esportes. Futebol de salão, beisebol, tênis de mesa, tênis de quadra mesmo, tá? Voleibol e sumô, tá? O sumô eu participei de vários campeonatos brasileiros, tá? Eu cheguei quando estava com 15 anos, meu último ano de infantil, eu fui 2º colocado no Paulista e 3º no Brasileiro. E o sumô, você sabe que são pessoas gordas, né? Já era a minha pergunta em relação a isso. Eu tinha 66 quilos. Com toda essa gordura, né? Todo esse tamanho, eu consegui chegar a ser 2º paulista e 3º colocado no Campeonato Brasileiro. Tá? Então, eu tinha, na realidade, um pouquinho de técnica também, agilidade, e eu enfrentava lutadores aí de 110, 120, 130 quilos, né? Mas não era fácil, não. Mas nunca fiz feio. Por falar em não ser fácil, o senhor mencionou a ligação da sua família com a agricultura, né? O senhor que hoje também é produtor rural e é formado na Faculdade de Engenharia Agrônomo. Como é que foi essa atuação, essa ligação, né, que o senhor teve com relação à agricultura aqui na cidade, nesse período, e como é que o senhor vê hoje a agricultura nesse processo dentro da cidade, uma cidade mais urbanizada, né? Olha, Daniel, é o seguinte, o meu pai é agrônomo também, é formado na Universidade de Agronomia de Tóquio, tá? Ele formou, depois de 2 anos, ele e mais 2 amigos vieram para o Brasil. Meu pai se instalou ali em Mogi das Cruzes e lá ele começou a colocar em prática os seus conhecimentos, lá na Granja Nagal. Lá ele trabalhava com frutas, mas ele
mudou de ideia, ele começou a trabalhar com avicultura. Então ele trabalhou com avicultura de corte e posteriormente avicultura de postura, de corte, postura inicialmente, depois de corte. Aí eu fui fazer uma faculdade de agronomia, mais voltado para a parte animal. Só que lá eu descobri que eu não posso ver sangue, tá? Então, aquelas assim, artes assim, práticas, né? No caso, em que tinha, por exemplo, descorna de bezerro, castração, tatuagem de orelha de coelho que saía sangue, eu não tinha como ficar olhando aquilo lá, né? Então eu ficava de costas só ouvindo, tá? Aí eu vi que não era para mim isso aí, né? Aí eu comecei a puxar mais as matérias de fitotecnia, né? Que seria mais de planta, e acabei me especializando mais na parte de hortaliças. Então hoje eu estou mais ligado à parte de hortaliças no caso, né? Mas, e fora isso, como é que eu vejo a agricultura de Jacareí? Eu vejo que cada vez mais a agricultura de Jacareí está ficando mais deficiente. Por quê? Porque é uma cidade urbana, industrial, e está sendo cada vez mais encurralado aí pelas indústrias, né? O meio urbano já está indo para a área rural e a mão de obra está cada vez mais difícil. Então eu vejo que cada vez mais a agricultura de Jacareí vai ficando mais difícil no caso. E já está acontecendo, por exemplo, produtos hortifruti bastante caros aí, justamente pela falta de produtores aqui em Jacareí. Então nós consumimos muitos produtos hoje importados, que seja ela de Mogi das Cruzes ou mesmo do CEAGESP, né? E o que ainda temos alguma coisa aqui seria a pecuária de leite. Apesar que a pecuária de corte está crescendo bastante, mas a pecuária de leite é o que domina aqui na nossa região. Já tivemos um certo momento, a questão de uns 15, 20 anos atrás, Jacareí era considerado a segunda maior município produtor de flores do Brasil. Hoje a gente já não tem mais esse rótulo mais, né? Nós perdemos, por quê? Justamente porque os filhos não quiseram seguir a carreira dos pais, no caso. Então, hoje, se você for ver bem, a área rural de Jacareí tem muitos idosos, no caso, né? Jovens mesmo são poucos. E o senhor que teve essa infância, né, tão viva com relação à próxima natureza, numa cidade hoje cada vez mais urbanizada, o senhor que tem filhos também, qual a dificuldade ou como o senhor realmente faz para que os seus filhos e que as pessoas também possam ter mais acesso ao que se teve no passado, para entender um pouquinho mais da importância desse trabalho de se manter uma cultura como essa? Então, eu vejo assim, eu tenho um filho, vai fazer 16 anos agora, esse mês. Ele, por exemplo, já não tem interesse nenhum pela área, no caso. Eu sinto pena, de repente, ele não ter essa mesma vontade que eu tive quando era jovem, né? Mas eu vejo que nós criamos os nossos filhos para o mundo, no caso, né? Então, vai ter que depender dele, né? Mas eu tenho certeza que na agricultura ele não vai querer ficar, tá? Que é uma pena, no caso, né? Certo. Bom, conhecemos um pouquinho aí da sua infância, daquilo que o senhor pensa. Agora vamos aprofundar um pouquinho mais na questão do pensamento. Quando é que um engenheiro agrônomo, produtor rural, decidiu envolver-se com a política? Como é que se deu esse encontro? Olha, Daniel, desde jovem eu sempre participei muito de grupos, como líder, tudo mais. Inicialmente na própria comunidade, nos departamentos de jovens da própria Associação Brasileira, depois dentro da cooperativa de Cotia, né, Cooperativa Agrícola de Cotia, que existia um departamento de jovens, e lá nós ficamos como coordenador, líder dos jovens ali. Eu cheguei a ocupar o cargo de vice-presidente da Associação dos Jovens Agricultores do Brasil. Fizemos com vários congressos, encontros a nível nacional também, dos jovens agricultores do Brasil, tá? E o que sempre falei e falo ainda mais é que o agricultor ele tem que estar presente no meio político. Ele não pode somente ficar criticando. Eu acho que ele tem que agir também. Então eu participei assim bastante em associações, fiz vários cursos de liderança rural pela USP, tudo mais, né? E também dentro da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo. Fui também, posteriormente, presidente da Câmara Setorial de Hortaliças, Cebola e Alho do Estado de São Paulo, durante dois anos consecutivos, né? Então a gente veio exercendo assim, várias atividades aí como líder, né?
dentro da agricultura e depois começou a despertar mais o interesse pela política. Inicialmente foi quando me convidaram para ser o secretário da Agricultura aqui em Jacareí, no governo Thelma de Almeida Cruz, em que tinha sido criada a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do município, e eu fui convidado para ser o primeiro secretário. Aí nós montamos a estrutura da secretaria e posteriormente eu tive que sair por questões políticas e depois na próxima administração, que foi do Benito Sérgio Lencioni, eu fui novamente convidado para ser o secretário da Agricultura. Aí nós desenvolvemos muitos trabalhos aí, eu cheguei até 18 projetos na área de agricultura e 9 na área de abastecimento. E aqui em Jacareí, por exemplo, um projeto que persiste até hoje, e apesar que mudou um pouquinho os moldes aí, é o Pão da Economia. O projeto Pão da Economia com venda de frutas de época foi criado em 1994, na época do Dr. Telmo, tá? E persiste até hoje aí, né? Ela está aí funcionando, né? Tá? Com a venda de frutas de época, mas um pouquinho diferente do que era antes, tá? Porque na época a gente estava promovendo um fruto de época. Hoje ela generalizou um pouquinho mais, tá? E na área de agricultura, nós criamos na época também, na época do Dr. Telmo, a Patrulha Agrícola Municipal, tá? Que presta serviço de aração, gradeação para os pequenos produtores de Jacareí, e isso assim, ajudou muito os produtores aqui de Jacareí. Já no governo do Dr. Telmo, do Benito Sérgio Lencioni, nós criamos um projeto chamado Renascente. O projeto Renascente é um projeto na área ambiental com os produtores rurais. Nós chegamos a proteger 8 nascentes em Jacareí, o que rendeu para o nosso município um prêmio a nível nacional. Em 2000, a Sociedade de Biosfera premiou a cidade de Jacareí como município de destaque do Brasil. Dos 5 mil e poucos municípios existentes no Brasil, Jacareí foi um dos 40 contemplados aí. E esse projeto é muito importante. Por quê? Porque nós fazemos a recomposição, aliás, o plantio de árvores, no caso, em nascentes, dando uma proteção, e com isso você produzir água. Ainda mais hoje que nós falamos tanto em escassez de água, projetos similares como esse tem que ser feito, e mais ainda, né? E essas nascentes que nós temos aqui em Jacareí, que foram feitos esse trabalho do Renascente, hoje as plantas estão enormes, né? E conversando com os produtores aí que nós fizemos esse trabalho, em parceria com eles, tá? Eles falaram que durante esse período de escassez de água não faltou água para eles. Muito pelo contrário, sempre manteve assim, uma quantidade de água sempre constante no caso, né? Maravilha. Você está assistindo ao programa Espaço Parlamentar, onde você conhece um pouquinho mais da vida do vereador aqui do nosso município. Hoje estamos recebendo aqui o vereador Edgar Sazak, do DEM. É hora de um pequeno intervalo, mas voltamos já já com mais Espaço Parlamentar. Continue com a gente.